Aí é o seguinte, tem uma notícia do Corinthians fora de campo, a Caixa tenta desbloquear o dinheiro da dívida do Corinthians com a Pixbet. Reportagem aqui do Diego Garcia. A Caixa Econômica Federal ingressou em um processo movido pela Pixbet contra o Corinthians para tentar liberar as contas bancárias do clube na instituição. O pedido ocorreu após a Justiça penhorar os ativos financeiros do Corinthians, entre eles as contas com a Caixa. O Corinthians ainda deve 44 milhões à Pixbet pela rescisão unilateral do contrato, depois que chegou a VaideBet, que também já saiu do Corinthians. Esse é o ponto em que está o Corinthians nesse momento. Estamos falando aí de 3 patrocinadores. A Pixbet que saiu, a VaideBet que entrou e saiu, e a nova que está aí, ainda um pouco emboscada e agora liberada. Diga. Quando a administração do Augusto Melo chegou, havia 2 coisas funcionando no clube. A patrocinadora tinha um contrato bom, um contrato que funcionava, e o Gol. No Gol tinha Cássio e o Carlos Miguel. Estava tudo certo no Gol do Corinthians. Hoje, não tem uma bagunça, a patrocinadora, uma bagunça, né? Veio uma, saiu, aí tem problemas, aí veio outra, também não entrou na lista do governo, talvez não consiga funcionar no Brasil. E o Gol foi pulverizado. Cássio foi entregue ao Cruzeiro, o Carlos Miguel foi entregue ao Nottingham Forest, não é? Agora já não lembro mais. E aí compraram, mas não pagaram, o Hugo. Então, hoje, eu também li uma matéria, o Hugo é a melhor contratação do Corinthians, que não precisaria ter sido feita se o clube tivesse sendo administrado com um mínimo de zelo. Chega, tá, realmente, as coisas não estão boas, mas tem 2 coisas funcionando. Não vamos mexer no patrocinador, tá tudo certo, tem um contrato que era bom, funcionando, e o Gol, gente, maravilhoso, vamos ver aí os contratos, aumenta a multa, nada disso foi feito. E aí, dois problemas criados pela administração corintiana. Ô Arnaldo, você falou ontem, é um bom ponto esse para retomar, sobre o Corinthians dos próximos dias. O Corinthians joga amanhã, para a gente finalizar o assunto Corinthians, contra o Racing. Se o Corinthians cair fora, ele vai ter uma luta até o fim do ano, para não cair. E aí vai bater aquela, que no nosso tempo falava, aquela rebordosa, aquela ressaca. Fala, pô, mas o ano inteiro a gente só vai lutar para não cair, a gente não tá na Libertadores ano que vem, não tá na Copa do Brasil ano que vem, aí acho que vai bater um choque de realidade, se isso acontecer. É que a gente, porque para mim, essa seria uma coisa muito angustiante, assim, e aí poderíamos ter um desfecho heróico se a luta do Corinthians contra o rebaixamento fosse de fato uma luta muito difícil. Ela não é, certo? Ela não é por alguns motivos. Não porque o clube passou mais de 20 rodadas no Z4. É que o Corinthians é mais forte, mais rico e tem mais recursos que todos os outros que estão disputando com ele. Então, assim, na minha avaliação, eu não estou nem vendo os outros resultados. Eu estou vendo a campanha do Corinthians nas últimas rodadas e a tabela do Corinthians daqui para frente. Se o Corinthians fizer o básico, agora ele se salva do rebaixamento. O que é o básico? Esquece o jogo do Palmeiras, que isso é clássico, pode dar qualquer coisa, tal. Se ele vencer as suas 3 partidas em casa, fora o Palmeiras, que são contra Cruzeiro, Vasco e Bahia, que não são bons visitantes nesse campeonato, diga-se de passagem, como diria Neto, se ele vencer essas 3 partidas em casa e empatar qualquer uma das outras 4, ele está fora do perigo do rebaixamento. Ele vai aos mágicos 45 pontos. Então, essa batalha, tal, não sei o quê, agora ela é uma... Tironi, até eu e você a gente consegue, velho. Falando sério. E aí tem a questão do que significa o resto, que é a disputa de uma vaga na final da Sul-Americana. O resto significa tudo. É nesse resto que a diretoria e a presidência do Augusto Melo apostaram e investiram para este ano. Eles investiram, e todos os jogadores e a comissão técnica estão com a cabeça neste resto, não na luta contra o rebaixamento. O resto é ganhar um campeonato e viabilizar a temporada seguinte, com a Libertadores, com a Copa do Brasil,
compatível ao custo que esse elenco tem. É um dos 3 elencos mais caros do futebol brasileiro. Porque se o resto não vier e sobrar para o Corinthians 2 meses para lutar, para ganhar 9 pontos em 500 possíveis, que é simples, não vai ter tom heróico nenhum. Vai ser obrigação. E a rebordosa será perceber que 2025 será um ano com um time caro, com uma diretoria insana, com um monte de conta para pagar, para disputar o Paulista, o Brasileiro, sim, da Série A, que era o mínimo, e possivelmente a Copa Sul-Americana. Quando você se enxerga de novo naquele sorteio da Sul-Americana, enquanto todos os outros estão no sorteio da Libertadores, dá a rebordosa. Então, a quinta-feira vale muito para o Corinthians. Muito. Vale mais do que o clássico Palmeiras. Porque a situação agora no Brasileiro, ela não é tão complicada como parecia algumas rodadas. Depois do que o Corinthians venceu o Atlético Paranaense e o Cuiabá, 2 confrontos diretos, tá facinho ficar na primeira divisão. Não é nenhuma luta hercúlea ganhar de Cruzeiro, Vasco e Bahia em casa. Vamos combinar. O Paulo Ursão fala: Corinthians e Fluminense não cairão para a segunda divisão. Eu também acho que não. Acho que tem o Bragantino aí pedindo passagem para cair, tem o Atlético Paranaense. Nenhum mérito. É obrigação, pelo que eles custam hoje. Nenhum mérito, claro que não. Bom, o Mili, e hoje tem um jogo isolado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tenta um suspiro final, será? Pelo Brasileirão contra o Internacional. Jogo atrasado pelo Brasileirão, Internacional e Flamengo se enfrentam, ainda um jogo pelo primeiro turno do campeonato, que teve aquela paralisação por conta da tragédia climática do Rio Grande do Sul. O jogo vale a manutenção de alguma chance de título para o Flamengo, e também vale uma briga no G4. Os dois ali estão empatadinhos, estão pertinho um do outro. Uma vitória coloca o Flamengo em terceiro lugar no Brasileiro, passando Fortaleza, mas se o Inter ganhar, o Flamengo que vai para o quinto lugar, perde o lugar no G4. Detalhe, o Flamengo, focadíssimo na Copa do Brasil, vai com a reserveira toda, vai com um time bem mexido para esse jogo, o que dá o indicativo que a diretoria quer mesmo é a Copa do Brasil, que se dane o brasileiro, vamos fazer o que for possível. Eu acho que o brasileiro já foi, né? Embora o Brasileirão do ano passado tenha mostrado que nada é impossível, acho que para o Flamengo esse brasileiro já foi. A história edificante do segundo turno é o Internacional, né? O Inter começou o ano com aquela tragédia, né, inominável, das enchentes. O Inter demorou para se encontrar. A chegada do Roger Machado foi determinante para que esse time voltasse a jogar como está jogando. É um time muito bom da gente ver jogar, é um time forte na defesa, é um time que toca a bola rápido no contra-ataque, é um time que sabe contra-atacar, mas sabe também atacar. Esse time do Roger Machado é um dos... Eu acho até, não tenho certeza disso, o Arnaldo talvez saiba, é a melhor campanha do segundo turno. Então, a história do segundo turno é o Internacional, do Roger Machado, que para mim é um grande treinador. É um dos melhores treinadores que a gente tem. Vai, certamente, quando ganhar um título importante, será colocado nessa categoria. Mas acho que o Flamengo escolheu, tudo bem, a Copa do Brasil é uma escolha, porque o Flamengo também precisa ficar no G4. Vai que não ganha a Copa do Brasil, né? Precisa ficar no G4 para ter chance para jogar a Libertadores de novo e se manter com essa regularidade. Eu vou discordar rapidinho do Arnaldo em relação ao Corinthians, porque tudo que o Arnaldo falou está certo. Né? Numericamente é isso mesmo. Mas o Corinthians precisa, então, ganhar metade dos pontos que ainda estão em disputa, quase metade. Né? A gente tem 18 pontos em disputa e o Corinthians teria que ganhar 8. É isso, Arnaldo? 9 ou 10, né?